qual que é o nosso déficit habitacional hoje? Passa de 7 milhões de unidades, não é isso? Eu vi uns números há pouco tempo, não gravei. Mas eu me lembro bem que foi algo memorável que aconteceu. Lá em 2008, quando a gente teve aquela crise do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, né? A bolha americana. Por que isso aconteceu lá? Porque o americano, ele tem um imóvel dele e ele levanta o empréstimo com financiamento de longuíssimo prazo. Então ele dá o imóvel em primeira hipoteca, em segunda hipoteca para um outro banco, em terceira hipoteca para outro banco. A gente está com isso tramitando no nosso Congresso tem no mínimo uns 9 anos e não sai do lugar, né? O que é isso? É você pegar um imóvel que vale 1 milhão, dar em garantia para levantar 200 mil no home equity, por exemplo. Os 200 mil não deu para fazer o que eu queria, eu precisava de levantar mais 200. O banco que me aprovou os 200 mil não me quer mais conceder crédito, mas o segundo banco me concede. Só que no Brasil ele não consegue colocar a garantia em segundo grau para ele. No Brasil só é permitido em primeiro grau. Uma alienação. Alienação fiduciária em primeiro grau. Então não pode ter uma alienação fiduciária ou uma hipoteca em segundo, em terceiro e em quarto graus. E nos Estados Unidos podia. E aí, quando o camarada levantava a grana uma vez, duas, fazia uma avaliação do imóvel que subiu muito de preço, ele pegava praticamente todo o valor do imóvel, porque ele acreditava que ele tinha que viver bem a vida com padrão alto, e isso levou a essa bolha lá. Nessa época, lá em 2008, o nosso déficit habitacional era 6 milhões e 900 mil unidades habitacionais. Tem ideia do que é isso? A gente está falando de 6 milhões e 900 mil casas ou apartamentos, né? É coisa demais. Então, para a gente ter esse risco de bolha, primeiro, a gente precisa ter essa abertura para a gente ter hipoteca em segundo grau, terceiro, quarto, quinto, até o limite, né? E vai ser estabelecido um limite de 60%, ou que seja de 80% sobre o imóvel, dentro da capacidade, né? Considerando o endividamento em todos os bancos. Então, hoje, o relatório, o registrato do Banco Central, ele mostra para o analista do banco A quanto que esse cliente tem de endividamento, de parcela mensal, nos bancos B, C, D, no cartão de crédito F, G, H. Ele sabe quanto que o camarada ganha e sabe quanto que ele tem de despesa para pagar. Então, quando o banco enxerga que ele vai elevar em muito o endividamento a ponto de ele não conseguir pagar, ele simplesmente nega o crédito. E a nossa política de crédito no Brasil, ela é muito arrojada. Arrojada no sentido de evitar canos. Porque no Brasil o que a gente mais tem são espertalhões, né? Adulterando certidão de matrícula do imóvel, que levou alguns bancos aí. Só para você ter ideia. Comprovantes de renda. Isso, faz tudo, né? Faz tudo, né? Vende no pendrive. Bota aqui o nome da empresa, vai desenhar uma logo, ainda mais agora com a inteligência artificial. Então os bancos, eles têm muitas ferramentas para evitar o cano, vamos chamar assim, né? Que o cliente fique inadimplente e não consiga pagar ou não queira pagar, tem muito disso. Tem banco que chegou ao ponto de que a hora que o cliente registra o imóvel e manda a certidão de matrícula e de ônus original para o banco olha para aquilo, não, pede lá uma certidão nova, pedida por nós, por uma pessoa de confiança. Aí a certidão vem, ele bate ali, não, tá registrado bonitinho. Por que eles passaram a fazer isso? Porque no passado recente, eles entregavam para o banco a matrícula constando a verbação e o registro era falso. Falsificava o selo de cartório, assinatura de tabelião. Então, aí os bancos começam a criar artimanhas, né? Subterfúgios aí para poder se proteger. Barreiras de proteção. Barreiras de proteção, para não levar cano, porque o banco ele não quer ser uma imobiliária, ele não quer retomar imóvel, levar a leilão, tirar o dele e te dar o que sobrar. Ele quer só receber o que ele te emprestou, mais nada.